bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Ah, meu Deus do céu. Mais um. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mais um podcast aí com o pastor Zé Nascimento. Mais uma vez, uma honra muito grande poder estar gravando aqui. A gente falou que ia gravar um podcast, ele aceitou, a gente já grava logo 2. A gente joga armadilha logo. Na outra eu tava meio preocupado, negócio de trincheira, né? É, agora tá mais tranquilo. Não, tô mais tranquilo que a trincheira, ela é do bem. Trincheira santa. Mas vamos lá, a trincheira... o podcast de hoje vai ser sobre liderança servil. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, que a liderança que Jesus colocou como base, né, como exemplo, é uma liderança diferente daquilo que a cultura costuma trazer, né, pra gente. A cultura costuma trazer uma liderança que é servida, né? O pastor até citou no podcast passado sobre os oficiais de marinha que são servidos e cobram, né, esse serviço. E Jesus, ele vem no contraponto, ele vem ali no reino de ponta cabeça, né? Falando que se você quiser ser o maior, você tem que servir todo mundo. Se você quiser, tem que ser o menor, né? Se você quiser ser servido, você precisa servir todo mundo. E esse é o exemplo de liderança que a gente tem. Não é um líder que é adorado, né? O líder que é servido o tempo todo, mas que é servido, o líder também é servido, mas é o líder que se preocupa em servir, em deixar um legado, né? De autossacrifício. Teve uma vez que eu estava pregando aqui na igreja, né? Eu me lembro que, não sei se já estava aqui, Juan, eu falei assim: quem é o primeiro aqui na igreja? Tira Jesus desse rol dessa lista. Quem é o primeiro? Eu lembro disso. Aí eu falei, alguém é o lá. senhor. Eu falei, gente, fala mais forte aí, mais alto. Quem é o primeiro aqui? Pastor Zé. Sim, eu sou o primeiro aqui. Vamos ler a Bíblia agora? Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Então, essa é a questão, é entender que se o nosso mestre Jesus, ele veio para servir e não para ser servido, nós temos que imitá-lo. A própria Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, para isto foste chamado, porque Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Poxa, se eu sigo as pisadas do mestre, eu estou imitando o mestre. E uma das formas de imitá-lo é justamente fazendo aquilo que ele mais fez, que é servir. E como nós falamos no podcast passado, se todos nós tivermos essa responsabilidade, essa convicção de servir, todos nós serviremos e todos nós seremos servidos. Essa parada de serviço também, eu não sei, parece que no imaginário das pessoas, quando se fala em servir, o pastor tem que servir. Pensa assim mais em trabalho, em serviço doméstico. Em trabalho, sei lá, pastor manual. Tem que servir. Mesma coisa, sei lá, fazer faxina numa igreja, ou pegar numa enxada, fazer capinar um lotezinho na igreja, carregar algum peso. Estou aqui dizendo que, poxa, quando o pastor pastoreia, é um serviço. Quando ele prega, quando ele ensina, é um serviço. Demanda trabalho, sim, e é um serviço que ele está prestando para a igreja, para a edificação da própria igreja. E a liderança servil, ela tem muito a ver em colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Sim. Aí vamos no mesmo princípio. Todo mundo colocando o desejo, as necessidades do outro em primeiro lugar. Uma vez, alguém vai colocar os nossos desejos em primeiro lugar. Então é muito simples. O problema é quando alguém fura esse bloqueio. Se tratando de igreja, quando a igreja não entende que todos temos que servir, inevitavelmente todos seremos servidos, alguém fura o bloqueio. É por isso que é crime, né, você fazer pirâmide. Porque a pirâmide, entre aspas, funcionaria se todo mundo cumprisse. Mas em um momento alguém não cumpriu, vai quebrar o negócio. Quem começou primeiro tá bem. Quem vai vindo embaixo, daqui a pouco não vai ter sustentação. Você coloca, você mais um, você mais outro. Então por isso que é crime. Não pode se fazer pirâmide. Diferente de marketing multimídia, que é outra, uma multinível, né, que é outra questão aí. Quem quiser trabalhar sem trabalho. Mas é o mesmo princípio. Então se eu coloco em primeiro lugar, uma liderança servil, eu coloco a necessidade do outro em primeiro lugar, em alguma etapa também alguém vai colocar a minha necessidade em primeiro lugar. Um servindo e sendo servido. A engrenagem gira desse jeito, né, pastor? Se um deixa de fazer a função, a engrenagem trava ali, né? Aí alguma coisa começa a dar errado, passa a não
não ser mais, como você falou, sustentável, né? Aí começa a desgastar peças, começa a dar problemas ali na máquina da igreja. Que não está servindo. Exatamente. Sim, a liderança servil também fala exatamente disso, né? De você matar seus próprios desejos, suas próprias vontades. Paulo ele vai sintetizar isso lá em Filipenses, no capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Então ele negou, rejeitou os próprios desejos, a própria vontade e se fez servo. E o líder ele tem que fazer isso. Muitas vezes corre até o risco dele querer impor a própria vontade dele, mas o líder bíblico e centrado em Deus, ele não, ele sacrifica em prol realmente das pessoas com qual ele está trabalhando ali, para glorificar a Deus e para ter uma liderança que realmente seja medicinal para a igreja. E tem um problema, né, nessa questão aí, das pessoas acabarem entendendo errado, né? Igual eu já ouvi pessoas falando, não, mas minha família pode sofrer, mas a igreja não, a obra não. E isso sempre me doeu muito ouvir isso. Eu falei, cara, eu acho que Deus não quer isso. Eu acho que isso não que Deus não vai dizer, não, ó, a igreja não vai sofrer não, tua família pode sofrer, mas a igreja não. Isso é um erro, porque o líder ele se sacrifica, né? Mas não a ponto de, como a gente comentou no podcast passado, não a ponto de deixar de cuidar de sua própria saúde, não a ponto de deixar de cuidar de sua própria família. É um sacrifício no sentido de servir, né? De subserviência, né? Mas não no sentido de matar a minha família, né? Deixar minha família morrer. Prioridades que tem pessoal também. A gente vê as consequências assim, o líder, por exemplo, o pastor que abre mão de cuidar da própria família para cuidar da igreja, filho de pastor desviado, mas não só assim, desviado de ser um crente morno, mas desviado mesmo. Mundão, porque criou um trauma, né? Viu ali o pai priorizando mais a igreja do que a família, ou até mesmo então o pastor, o líder que abre mão de si próprio, do cuidar de si próprio, para cuidar da igreja, né? Para cuidar das pessoas, das necessidades alheias. Acaba entrando naquele síndrome burnout, né? De esgotamento. Que a pessoa sobrecarrega e acaba entrando em depressão, né? O que eu sempre falo, eu tenho colocado um contraponto, seria um ponto de vista diferente, de grandes até pregadores que eu tenho visto por aí, eles colocam aquela escala de prioridade, Deus em primeiro lugar, depois família, depois trabalho, depois igreja. Ou então, Deus em primeiro lugar, depois família, depois igreja. Eu falei, gente, eu não consigo perceber dessa maneira. Eu só acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, ponto, ele vai te dar sabedoria para tratar das demais coisas da vida, que é o seu ministério, que é a igreja, que é o seu trabalho, da forma mais sábia possível. Equilibrado. Né? Equilibrado. Eu sei quando eu tenho que priorizar a família, por uma emergência, por uma urgência. E eu sei quando eu tenho que priorizar a igreja. A igreja está precisando de mim agora. Vamos supor, eu estou com uma viagem marcada com a família. Aí a igreja precisa de mim. Eu falei, amor, tem como a gente trocar a viagem aqui? Tem como sim, acabou. A gente troca, não tem problema. Era só um passeio que pode trocar para a próxima semana. Isso é possível. Sim, sim. Aí pronto. Ou então o contrário. Eu estou com uma responsabilidade na igreja, mas a família precisou de mim. Eu falei, pastor Davi, eu falando de tal, vamos aqui, convida alguém de fora, fica aqui na igreja, aqui que eu estou aqui com a minha família. Então, essa sabedoria de colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, o que eu faço como ponto de vista? Deus em primeiro lugar, o resto em segundo. Em segundo lugar, pedindo a Deus sabedoria para lidar. Eu jamais vou abandonar minha família por causa da igreja. Eu jamais vou abandonar a igreja por causa da minha família. Porque ambas são importantes para mim. Sim. E eu preciso ter sabedoria para lidar. Um exemplo, por exemplo, quando eu era da Marinha, a igreja está muito à frente da Marinha. Mas por força de obrigação, que eu tenho que estar em primeiro lugar? Eu tenho que estar lá. Eu sou obrigado a estar. Mas volta e meia, e me lembro de uma vez que um maestro da banda que eu ia fazer parte dos fuzileiros, ele falou para mim assim, Zé, você não falta um culto por causa da banda, porque a banda sempre viajava no final de semana. Eu falei, gente, mas não vamos aproveitar disso. Mas teve uma vez só, era um domingo, a banda ia viajar e tinha vários reservas, e eu estava na banda. Eu falei, Sub, eu posso ficar fora dessa banda aí domingo? Tem algum problema, Zé? Eu falei, não, é que eu tenho um culto domingo, eu queria só ficar fora. Ele tirou na hora. Mas eu não fazia isso o tempo todo, porque eu precisava estar no culto. Teve uma vez que era uma viagem com um grande lucro, porque a gente estava trabalhando fora, recebia diária, aquela coisa toda.
coloquei outro no meu lugar, porque tinha congresso na igreja. Aí já era diferente. Era uma viagem que todo mundo queria ir. Aí voluntário queria ir, e eu tava dentro. O que eu fiz? Abri mão, entrou outro, ganhou o dinheiro lá e eu fiquei na igreja. Então você tem que ter essa sabedoria de entender o que é importante para aquele momento. E Deus, até porque a gente sabe que inteligência é facultada a todo ser humano, salvo aquele que tem problema mental. Conhecimento vem através de livros. E a sabedoria vem de quem? Do alto. Do alto. Então, se eu quero ser sábio, coloco Deus em primeiro lugar, os demais, literalmente, em segundo. Eu acho que é o C.S. Lewis que tem uma ilustração que ele fala que ele pega um círculo e ele fala que Cristo, que Deus, no caso, é o centro desse círculo. Sim. E quanto mais perto do centro, mais equilibrados estão os aros dessa bicicleta. Sim. Aí ele justamente o que o senhor falou, quando a gente está mais próximo de Deus, ou quando Deus passa a ser o primeiro lugar, as outras coisas ficam harmonizadas, né? Isso aí. Existe a harmonia. Certa é essa harmonia. Existe essa harmonia. O senhor foi perfeito nessa colocação aí. E sacrificar também é a coisa certa, né, pastor? Não tratando especificamente do pastor, mas do líder no geral. Em qualquer departamento da igreja, ele vai ter que sim sacrificar muitas coisas, né? Às vezes ele vai querer, sei lá, maratonar com a família uma série, às vezes ele vai querer viajar fora de época, eu não sei, sabe? Aproveitar a vida do jeito que ele quiser ali, só pra poder passar um tempo com a família ou consigo mesmo, igual a gente tratou no outro podcast. Mas ele vai perceber que a necessidade, a urgência de certos assuntos da igreja vão demandar tempo dele ali. Então ele vai lá e sacrifica. Mas ele não precisa morrer pela igreja, porque Cristo já morreu pela igreja. Sim. Né? Cristo derramou sangue e pode ser que nas mãos do líder tenha sangue por um descuido exatamente desses. Ele, sabe, não posso abandonar aqui a igreja, não, sabe? E aí ele deixa de cuidar de outras áreas também que precisavam serem cuidadas. Então, assim, tem que cuidar, mas tendo moderação também, sabendo discernir. Eu chamo o James Hunter, né, ele fez plágio de Jesus, né? Quando ele escreveu aquele livro Como se tornar um livro servidor, ele tava pensando em Jesus, ele espera pra caramba, né? Ele fala uma coisa interessante que para você ser um líder servil, seja o chefe que você gostaria que o seu chefe fosse. Isso é muito interessante. Então você pensa, não, como é que eu quero que o meu chefe seja? Então, como eu gostaria que ele fosse comigo, você também, se eu sou chefe. E eu gosto muito de falar de chefe quando eu falo de liderança servidora, de liderança servil, porque eu entendo que o chefe ele é muito mal compreendido. Porque eu já cansei de ver livros, que eu leio muitos livros de liderança. Então, também dava aula de liderança na Marinha também. Eu também muita aula de liderança na Marinha. Então, ao ler esses livros, as pessoas sempre falavam assim, grande parte dos autores, o líder diz, vamos fazer. O chefe diz, faça. O líder diz, somos nós. O outro é você. Então, eu falei, gente, não existe isso. Não existe mesmo. Por quê? Qual a principal diferença entre o chefe e o líder? O chefe é quem está na função de mando. Se você é um diretor, você é um chefe. Se você é um coordenador, você é um chefe. Se você é um presidente da república, você é um chefe de estado. Se você é um ministro, você é um chefe. Então, estar na função de mando é ser chefe. Agora, o líder, ele pode estar na função de mando ou não. Agora, o que é essencial? Quem for chefe, ou seja, ele está na função de mando, também seja líder. Esse que é o ponto. Agora, quando o chefe usa do comando para imprimir ordens e um relacionamento de serviçal com o seu liderado, aí ele está sendo um ditador, não chefe, um ditador. Então, o ideal é que você que é chefe, tem algum cargo, seja na igreja, seja no seu departamento, seja na sua empresa, você é um chefe. Mas você precisa ser um líder. Ou seja, o líder é aquele que influencia, o líder é aquele que serviu, então, dá o exemplo, né? Que dá o exemplo, é aquele que realmente gosta não só de mandar que alguma coisa seja feita, mas ele faz junto também, ele ajuda, ele auxilia, ele parabeniza, ele cobra sabendo cobrar, ele sabe que a cobrança deve ser feita em particular, o elogio deve ser feito em público. Então é possível o chefe ser líder também. Pastor, o senhor já leu o livro O Monge Executivo? Sim, já li. E trabalha uma questão também, eu posso estar aqui enganado porque já tem muito tempo que eu já li. Ele compara, se não me engano, Herodes com Jesus, a questão de autoridade. Sim. Herodes era a autoridade, né?
imposição dele. Imposição, tinha um cargo político, tinha autoridade Ele se valia da autoridade para Isso. subjugar as pessoas. E a autoridade de Jesus, Jesus tinha autoridade pela influência, né? Digamos assim, uma autoridade espontânea. Uma autoridade, assim, informal. Porque eu sempre falo Ele não era assim... Eu entendo o que você está falando, porque alguém, quando comparava Jesus com os fariseus, dizia assim, Jesus, fala com quem tem autoridade. Ou seja, o que ele prega, ele vive. Isso lhe dava autoridade. Os fariseus falavam uma coisa e faziam outra. Então, a autoridade de Jesus tinha muito a ver com isso também. Ele fala sobre amor e amava. Ele falava sobre fé e tinha fé. Ele falava sobre a unção do Espírito Santo e ele era ungido pelo Espírito Santo. E a influência que ele tinha, né, a autoridade que ele recebia não foi imposta. Foi algo natural, espontâneo. Existe a liderança formal, a liderança de um presidente, de um chefe que foi instituído como chefe, e um líder ali no meio dos amigos, na roda de amigos de um pequeno grupo que vem natural, né? Um líder nato, digamos assim. Porque quando a gente fala que o líder não precisa estar necessariamente em função de mando, vou dar um exemplo aqui. Tem um chefe, que é o líder também e tal, ele dá uma ordem para os seus liderados. E alguém no meio dos liderados não quer obedecer, não, tá, que é um rebelde e tal. E alguém no meio dos liderados se levanta e diz, que isso? Poxa, o nosso pastor, o nosso presidente, o nosso diretor, ele pediu pra gente, que custa fazer isso? Vamos ver aqui, mas se não der certo, a gente conversa com ele depois. Mas ele sempre quis o melhor pra gente. Aí aquele que estava querendo agir com rebeldia, poxa, tá certo. Então aquele liderado, sem a função de mando, sem ser o chefe, usou de liderança. Para apaziguar aquela provável rebeldia ou rebelião que podia acontecer. Então ele suscitou uma liderança no meio dos liderados. Então por isso que se fala, a liderança, ele pode ser um chefe e líder, mas às vezes o líder não está na função de chefe, mas ele lidera. Não tá no cargo, né, pastor? Não está no cargo. E agora, assim, outra coisa que a gente anotou aqui pra gente poder conversar é essa questão do líder não ser escravo das expectativas dos outros, né? A gente, às vezes, pensa nisso, né? Às vezes pensa em, caraca, eu preciso fazer tal coisa por causa de fulano. E isso, às vezes, acaba entrando numa linha muito perigosa pro líder, né? De ser um cara que precisa andar sempre pisando em ovos, sempre tomando muito cuidado com as coisas. E às vezes... Servindo aos caprichos, né? Servindo aos caprichos dos outros. Poxa, eu não posso falar tal coisa porque fulano... Eu não posso fazer tal coisa porque ciclano... E isso é ruim pra quem tá tanto na posição de líder, né? Tanto pra quem tá lá embaixo. Se ele falar tal coisa, eu vou lá e vou falar com ele também. E o líder, ele não pode... lógico, ele precisa ter essa preocupação, né? Também de não ser um líder ofensivo, né, pastor? O cara, toda vez que ele fala, ele me ofende. Toda vez que ele vai fazer não sei o quê. Mas também não pode ser esse líder covarde de, poxa, eu não posso tomar tal decisão porque fulano vai ficar chateado comigo. Essa questão que tu abordou no outro podcast, né? Já discordo do meu pastor, o que eu faço? Não faz nada, porque o pastor, ele não tá refém realmente da expectativa do membro ali. É uma pessoa que tá na célula, não é ele que decide o que vai acontecer na reunião de célula. Então o líder não fica refém de maneira alguma. Ser pastor, não precisa que todo mundo concorde com ele. Jeremias 29:11, acho que no outro podcast eu falei o contrário. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Então, quando a gente percebe essa palavra, dentre outras questões, Deus falou com Israel, eles estavam indo para o cativeiro, antes de qualquer dessa verdade lá histórica da Bíblia, a gente pode também trazer para nós. Então, quando o pastor vai pregar, quando o líder vai fazer alguma coisa, ele é servo de Deus, ele está ali para atender a expectativa de Deus. E Deus fala assim, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Então, você mirar na expectativa alheia do povo é muito perigoso. Porque essas expectativas podem não ser a expectativa de Deus. Agora, quando você mira a expectativa de Deus, ele vai olhar para o povo e vai atender realmente a expectativa que é mais necessária. Porque o que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Então, às vezes eu peço algo e Deus diz não, eu fico chateado. Mas se me dissesse sim, eu estava triste, eu estava acabado. Então eu te disse não porque você não está preparado. Porque até uma grande bênção para ser recebida, eu tenho que estar preparado. Então o não de Deus, ele também é didático, também é bom, é especial, isso é muito importante. Tem aquele filme, né, do Todo-Poderoso que o Jim Carrey, ele assume a posição de Deus
e ele decide responder sim pra todos os, no caso, e-mails de oração, né? Aquilo foi muito engraçado. Pô, aquilo foi um caos, né, mano? Aquilo foi terrível, cara. Todo mundo ganhou na loteria, Aí que eu caiu o carro Ele do tentava céu. resolver o problema pra responder de outra forma e ficava pior ainda. Cara, pior ainda. Acho Chegava que todo mundo carta. na loteria e ninguém ganhou. Porque se todo mundo ganhou, ficou baratinho. Dividiu o preço. Exatamente, porque o pessoal $1 pra cada reclamar. um. Aí O pessoal foi ganhou reclamar. loteria quanto? $3. Então não dá, entendeu? Certas coisas que não dá. Agora um ponto também muito interessante que a gente pode colocar é sobre o líder que sacrifica. Acho isso muito interessante, porque quando eu penso em sacrifício e tal, eu penso logo em Josué. Porque quando Deus conversou com Josué, eu gosto muito de Josué porque ele assume nada mais, nada menos do que no lugar dos maiores líderes de todos os tempos, né? Claro que estou tirando Jesus normalmente dessa escala aí, de Moisés. Aí eu coloquei aqui, ó, Josué 1:6 até o 8. Olha o que Deus fala para ele, ó. Esforça-te, é a primeira palavra. Não vai ser fácil, não. Coloca uma força além do comum. Então o líder natural. sabe que ele vai ter um sacrifício aí. Não é natural, Não é natural. A liderança requer um esforço, ou seja, uma força além do normal. Ainda fala que tem bom ânimo. Coisas vão acontecer que você vai querer desistir, que você vai parar. Tem de bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Aí vem de novo agora o 7. Tão somente esforça-te. É a ênfase. Aí depois aumenta um pouquinho. E tem muito bom ânimo. Ou seja, o negócio não é fácil. Não é fácil. Agora esse tem de bom ânimo, esforço, tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Aí vem o 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita. Quanto, Senhor? Um pouquinho? Não. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É o resultado, né? É o resultado. Ou seja, esse sacrifício está falando de um esforço, de ter bom ânimo, de persistência. Eu preguei esse dia nós estamos aqui em dezembro, né? Pelo menos está a gravação em dezembro, né? Vai quanto? Para janeiro? Vai em janeiro. Vai em janeiro? Então nós vamos estar aqui nesse podcast de janeiro de 2022 aí. Eu preguei agora em dezembro na IPCQ e falei sobre o sucesso ao alcance das minhas mãos. Coloquei as minhas mãos e usei uma frase. Sucesso é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Como diz William Douglas no seu livro As 21 Leis Bíblicas do Sucesso. Ele fala assim: é simples porque não é excludente. Todo mundo pode ter sucesso, independente de quem seja. Agora, por que não é fácil? Requer esforço, persistência, dedicação, planejamento, organização. Ponto. Aí quem é que tem tudo isso? Acaba não tendo. Aí começa a limitar, né? Aí Deus vai falar para você: Josué, eu vou te usar igual se você com você, igual eu fui com Moisés. Mas tem sacrifício aí para você. Esforça-te. E é um sacrifício que não foi cobrado de todo o povo, né? Todo povo, da liderança. O líder, ele é cobrado É cobrado nesse sentido. Então é algo assim que é algo a mais. Todo líder que quer fazer algo assim muito grande, ele tem de sacrificar algo, né? Não é impossível você querer mover o mundo sem querer sacrificar nada. Só move o mundo, só faz as coisas quem está disposto a sacrificar. E o líder, ele lidera de maneira imparcial também, né? A gente falou sobre essa questão de suprir as expectativas alheias, mas o líder, ele não pode ter uma preocupação de liderar somente um grupo, né? Pensando, sei lá, num líder de pequena célula ou do líder de, sei lá, de qualquer tipo de departamento, ou de
faixa etária, né? Ou de líder de igreja, né? Ele não pode pensar só num pequeno grupo, né? Ele não pode segregar aquele grupo para poder trabalhar separadamente, mas ele precisa ter uma visão macro, né, do que está acontecendo, né, pastor? Eu tenho 2 pontos que a gente pode falar nesse sentido de liderança imparcial, porque isso fala que ele vai se concentrar em tomar decisões que, na verdade, vai beneficiar todos e não apenas um grupinho, como você bem falou, que é a famosa panela. Então, ele não vai, o líder em liderança imparcial, ele vai beneficiar todos, vai pensar em todo mundo. Mas um outro ponto que o líder imparcial também ele faz, ele trata cada pessoa de forma diferente. Sim. Isso que é o ponto. Não é privilegiado, é diferente, por conta da especificidade de cada um. Então, tratar diferente de acordo com as necessidades. Você não olha para a pessoa, igual quando eu estou pregando, ou estou dando aula de oratória, eu falo sempre o seguinte: você não pode olhar para a multidão, olhando para todo mundo, não vendo ninguém, como se estivesse voando. Você tem que olhar para uma pessoa, para outra pessoa, e tem que olhar para todo mundo assim, escolhe alguém, alguns pontos, e olha no fixo nos olhos, não fica parado ali, porque o líder não faz assim, estou liderando para todo mundo. Sim, eu penso em tomar decisões que beneficiam a todos, mas o tratamento tem que ser diferenciado no sentido de cada um tem a sua necessidade. Estou preocupado contigo, com o seu jeito de ser. Lá no quartel, quando nós começamos a receber mulheres, como musicista, eu falei assim com o suboficial mais antigo lá do nosso departamento de música. Eu falei assim: ó, Sub, entenda o seguinte, que mulher, ela não tem que ter tratamento privilegiado, mas diferenciado. Porque não adianta, mulher é mulher. Tem uma particularidade, Tem né? uma particularidade. Iguais a iguais, desiguais a desiguais. Entendeu? Ela não tem que ter privilégios. Ela tem que ter tratamento diferenciado por ser mulher. Querendo ou não, hoje eu tô passando mal, tô naqueles dias. Fazer o quê? E tem mulher que naqueles dias, cada um tem a sua aí, sabe como é que é o negócio? Uma vez eu, de uma amiga bem chegada, na verdade, parente, falou assim: eu quando tô naquele dia, vontade de sair batendo em todo mundo. Tem mulheres que estão assim. Então já tem esse ponto. São mais sensíveis e a cultura brasileira, por exemplo, é bem diferente. O americano não, parece que bota mulher junto com outra. Eu vejo nos filmes, por exemplo, a mulher e o homem têm banheiro no mesmo lugar. Eles entram e separam só na hora de tomar o banho. Sim. Trocam de roupa no mesmo lugar, só que não trocam, é claro, com as peças íntimas, porque eles sabem o que trocar ali. Brasil, nem pensar. Homem aqui, homem queimado, mulher lá em Japeri. Então, faz parte da cultura, não tem pra onde correr. Então, é um tratamento. Então, o líder tem que pensar nisso também. O líder imparcial, ele faz visando o benefício de todos e, ao mesmo tempo, tratamento diferenciado por conta da especificidade e de necessidade de cada um. Acaba atendendo assim, dando a cada um a sua importância. Sim. O Juan precisa disso aqui. Ah, tá. O Albert precisa disso aqui. O Rodrigo precisa disso aqui. Eu estou pensando em todos, mas também na individualidade. Isso é muito importante. Sim, esses dias eu estava vendo, pastor. Eu até falei contigo, não sei se tu lembra, do pastor Jay Bauman. Ele fundou o ministério, na verdade é um congresso, né, de missões. Atos 29. Atos vai até 28. Uhum. Aí ele criou esse congresso. Atos 29. Sim. Aí ele reúne vários pastores para poder falar de missões. Aí ele tweetou esses dias, né? Pastor meio moderninho, tweetando lá, ele sempre usa o Twitter dele. Aí ele falou: pastores e líderes, cuidem das viúvas petistas que estão na igreja de vocês. Porque a gente sabe que realmente a ideologia é antibíblica, a gente sabe de tudo que envolve essa visão socialista e muitas vezes até comunista que tem aqui no Brasil e no mundo. Mas é uma cristã viúva, né, que precisa do apoio da igreja. E aí, o líder vai ser parcial? Apoiou o Lula? Apoiou esse sapo aí? Não vou ajudar não. Desse lado. O crente, ele tem que saber se comportar. Por exemplo, não vou dar nomes aqui não, mas eu sempre frequento um local e a menina, ela é claramente, assim, vou dizer assim, homossexual. Percebe-se claramente. Mas o que eu tenho a ver com isso? Trabalha e, de repente, o tratamento nosso, eu, da Rita, de quem estava comigo, foi muito normal. Aí ela comentou assim: vocês não me discriminam. Daqui a pouco, aí, passou um dia, eu não fui no evento, lá no local, demorei. Aí, alguns amigos nossos foram, ela mandou uma foto, faltou apenas vocês. Eu falei assim: eu tô aqui viajando, mas outro dia eu apareço aí. Manda um beijo pra minha pastora, amo muito vocês. Ponto. Eu posso não concordar com a vida que a pessoa tá levando, mas não posso discriminar.
Então a forma de me aproximar é isso, é esse exemplo. Tem uma pessoa que pensa totalmente diferente e até prega, age, faz coisa que eu não gosto, mas está sendo uma necessitada. Não. O líder imparcial atende até mesmo aquele que pode ser, como a Bíblia fala, mais vossos inimigos. Então qualquer pessoa tem que ter o seu tratamento particularizado. Como o pastor Luciano Subirá fala que o próximo, que Jesus poderia simplesmente ter resumido aquela parábola que ele contou em o próximo é o bola da vez. É o cara que é o bola da vez. Quem é que tá precisando de ajuda aí? É tu, é o bola da vez. Tu que é o bola da vez? Sou eu. Então tu é o próximo. Desse jeito, assim que a gente tem que colocar sempre, né, pastor, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, né, as doutrinas da igreja, acima de ideologia, acima de filosofia, de música, de arte, acima de tudo. O que a Bíblia diz sobre... É porque as pessoas também têm essa mania de... Pastor, é pecado se eu fizer... Não, o senhor acha que é pecado? Tem esse negócio, né? O senhor acha que é pecado? Pô, quando a pessoa pergunta isso, quando ela começa a perguntar isso, rapaz, ela já tá com consciência assim, meio pesada, tal. Gente, se você tá com vontade de perguntar se melhor dar uma parada. Pensa direitinho. Pode ser que vai dar ruim. Porque tem essa ideia, né? Não, pastor, o senhor acha que é... Mas, na verdade, não importa muito o que a gente acha. Importa o que a Bíblia acha, né? Isso aí. O que a Bíblia está falando sobre o que você está fazendo? É pecado? Então para. Eu sempre falo que pecado, ele tem que ser pecado em qualquer lugar. Não, tava lá no Japão, lá não é pecado, não. Pô, como assim? Então não é em lugar nenhum, né? De repente é cultural, pode pegar mal. Não é pecado lá no Japão. Não. Então, quando eu quero fazer isso aqui, eu vou pra lá. Vou lá parar de ter cinco mulheres. Opa, lá não é pecado não. Falei, opa, pegou pra você. Rapidinho descobre o coração dele também. O quê? Na hora, poxa vida. Qualquer prática que for legal em outras nações, ele vai estar fazendo, porque não, lá não é proibido não. Não tá. Mas amém. Fechou. Não fechou não. Tem um ponto aí que você me falou um negócio. Porque você me disse do verbo, eu tenho certeza, que você ia falar sobre o ensino da palavra como principal serviço do líder. Como é que vocês querem? Você vai entrevistar um pastor. Eu tenho uma resposta. Vai lá, você vai entrevistar um pastor e esquece o ensino da palavra, amado. Já tá guardo pra falar isso aqui, tá louco pra falar isso. O irmão não ama a palavra do Senhor. Quanto tempo que o amado não lê a Bíblia? Respirando já tá errado, mas continua aí, vai. É porque esse tópico a gente percebeu que tava duplicado, né, Albert? Tava duplicado. A gente ia falar na anatomia do líder. Mas agora que o senhor puxou, a gente vai falar desse aqui mesmo. Bom. É porque eu puxei isso porque eu julgo muito importante, igual eu preguei aqui na igreja. Nós temos Mateus 28 ali falando sobre a grande comissão, né? Aí a gente fala assim, defina a grande comissão com uma palavra. Acho que a maioria vai dizer ide. Aí eu vou falar, não, poxa, tudo bem. O ide é o nome que nós demos. Foi colocado, é quase que senso comum. Mas na verdade, se você resumir a grande comissão em uma palavra, tem que ser ensino. Porque ide, ensinai. Ou seja, você pode ir e não fazer nada. Eu vou e vou. Eu vou passear. Eu vou pelo mundo o quê? Passear. Mas quando a Bíblia diz, Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, na verdade, a grande comissão é ensinar. E às vezes nós não damos tanta importância a isso. Um exemplo clássico que eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi de um pastor amigo nosso, angolano, que aqui de frente para mim, você está vendo um sorridente ali, um negão abençoado, eu posso chamar de negão porque eu também sou. Então, se você que é branco chamar de negão, o negócio fica meio esquisito. Brincadeira. Muito meu amigo, Seraf Gendes, ele falou para mim assim, pastor Ziel, porque ele é angolano, fala poder pastor Ziel. Às vezes pessoas vão em África e eles aceitam Jesus, porque africano é esperto. Se você disser que Jesus é bom, todo mundo aceita Jesus. Se chegar alguém lá e dizer que Alá é bom, eles aceitam Alá porque tudo que é bom, africano é esperto, ele aceita. Então muitos missionários vão pregar na África e tem muitas conversões e todo mundo aceita porque Jesus é bom, então eu quero Jesus.
mas ninguém fica porque simplesmente eles foram e foram enganados também. O que a gente está fazendo? Aí falava o Serafim Guedes, nós estamos implantando escolas e nas escolas estamos falando de Jesus, para que aconteça através do ensinamento a verdadeira conversão. Porque o ID, na verdade, é o início, é a predisposição de aceitar o mandado, a ordem de Jesus. Aí quando eu vou, eu tenho que entender que não é só falar um pouquinho, alguém aceitou, levantou a mão, tem um ensino, tem um discipulado. Diz que a nossa igreja está trabalhando com os 5 propósitos. E um dos propósitos é o discipulado, para que a igreja quebre esse paradigma de que discipulado deve ser feito para quem é novo convertido. Mas na verdade, todos nós, em um nível X, temos que ser discipulados, ou seja, aplicados ao ensino. Por que nós estamos mudando aqui também na DEC essa questão de EBD? Vamos ter EBD de uma forma bem diferenciada que o nosso circuito. É para que as pessoas tenham noção de alguns assuntos importantes, combatendo aquele problema que Paulo falou e o escritor aos Hebreus também falou sobre, pois pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Por quê? Aceitaram Jesus, levantaram a mão, reconheceram, ficou aí. Cadê o ensinamento? Fica na comunhão, Fica na comunhão, esquece. Então, por isso que eu falei, o ensino da palavra deve ser o principal serviço do líder. Isso que o senhor falou, eu já vi num livro, e ele trata com uma analogia que é o seguinte: imagina um casal de jovens, né, de uma igreja, e eles querem muito ter filhos. Tentam e um milagre acontece, eles conseguem ter, né? E a igreja comemora que o casal conseguiu ter o filho, aí a criança cresce, vai crescendo. Só que o pai está sendo negligente no cuidar da criança. Na verdade, se não fosse a mãe e a ajuda da igreja, a criança não ia sobreviver. Porque o pai, na verdade, ele está querendo fazer uma outra criança, está querendo fazer filho. Poxa, beleza, eu coloquei esse aqui ao mundo, agora vamos fazer mais filhos, vamos ter outros bebês. Aí o autor do livro pergunta, pô, você não acha isso um absurdo? Aí ele fala que isso acontece também na igreja. Aí a gente só pensa muito em querer converter, querer ganhar almas, mas esquece do discipulado, né? Do cuidado. De cuidar do bebê que acabou de chegar. É por isso que eu sempre falo que eu coloco a diferença entre pastor e evangelista. O evangelista tem uma grande função, mas se ele fosse um médico, seria um obstetra, que a mulher está grávida, quando ganha bebê, o obstetra, sai de cena e larga na mão de quem? Do pediatra. Mas o pastor e a pediatra também não é só isso não. O pastor é do pediatra ao geriatra. Ou seja, ele vai cuidar do bebê que acabou de nascer até geriatria, até ficar velho. Então essa é a função do pastor, de cuidar, por isso que precisa de tantas pessoas ajudando. Porque essa função do evangelista é importantíssima. Não estou aqui desfazendo não. Sim. Ele vai ganhar alma. Sim. É aquele que vão lá, que impacta, eu quero esse Jesus e tal, tá bom. Aí eu quero, levantou a mão, tá vibrando, eu quero Jesus. Mas aí o evangelista vai o quê? Vai ensinar? Não vai nada. Ele vai pregar de novo para outro lugar. Aí o pastor vai cuidar. Então essa função do evangelista, de ir literalmente, ele vai pregar e o pastor fica cuidando. Tem um vídeo do Conversa com Bial, que foi o pastor David Leonardo. Sim. E o Rodrigo Bibo, que é o dono de um podcast que é a maior referência pra gente, né? É o BTcast. E na entrevista, o Bial perguntou pro David Leonardo e pro Bibo como eles se enxergavam na igreja. Aí o David Leonardo falou assim, ó, eu sou paramédico, eu só sou que dou os primeiros cuidados ali, eu pego o cara que tá machucado, dou os primeiros cuidados e jogo na mão do Bibo. Ele falou. E é exatamente isso que o pastor falou, né? Ele entende a função dele como evangelista. Isso aí. E ele entende também que ele não pode executar a função que um pastor de igreja executa. E que exige, né, que exista essa pessoa ali pra poder cuidar desse cara que ele pegou ferido e jogou ali no hospital espiritual, né? E, pô, agora cuida dele aí, cara. Cuida dessa criança aí que eu resgatei. Cuida desse bebê aí, como a gente falou. A gente precisa também entender o lugar de cada um, né, pastor? De cada um. E às vezes a pessoa quer exigir do pastor, eu também sou pregador, mas quer uma pregação igual o evangelista. O cara estudou uma mensagem, pregou a mensagem mais 10 vezes, só naquela semana, em 2 lugares ao mesmo tempo, então tá tudo na mente. Eu já vi pessoas falando assim, caramba, ele nem pegou no esboço, ele na cabeça, o jeito pregou 10 vezes a mensagem, decorou, o esboço tá tudo aqui na cabeça, e quer que o pastor faça a mesma coisa. Aí o pastor que não sabe o seu papel, quer ficar disputando com
invejinha, né? Invejinha, vou disputar, eu fico brincando, vou falar até nomes aqui, né? Porque é muito meu amigo, né? Eu fico aquele metido do Clésio Araújo, que eu falo metido, que é muito brincando, que é muito meu amigo, eu admiro demais como pregador e um grande amigo. Ele pega aquela Bíblia pequenininha, não dá nem pra ler direito, aí pega aquela Bíblia lá, aí pega a Bíblia, lê, aí parece que calma, parece que tá com sono, aí daqui a pouco aquela mensagem explosiva. Igual leão. Igual leão, né? Aí eu brinco com ele. Mas ele sabe que a função dele é a função de evangelista, aquela mensagem está estudada, trabalhada, pregou algumas vezes e prega com maestria, é a função dele. Eu jamais vou querer me disputar com o Clésio Araújo, porque é a função dele, mas eu também sei, se eu quiser fazer uma mensagem daquela ali e começar a decorar, começar a estudar, como eu tenho um chamado para pregar, acaba tendo isso também. Mas a minha vibe, né, vou dizer aqui, a vibe é outra. Eu sou pastor de igreja, não ficar disputando com ninguém. Um Clésio Araújo, um cara como o David Leonardo tem a sua chamada, blog, faz não sei o que e tal. Cada um tem a sua e fica na tranquilidade, sem problema algum. A gente falou já uma vez também essa questão, pastor, da covardia que é feita no sentido de querer comparar a pregação de um evangelista, igual você citou aí o Hernan Dias Lopes, é um pastor, mas um pastor evangelista. Não é um pastor presidente. Comparar a pregação de um evangelista com a de um pastor que está ali tendo que mudar de mensagem sempre. Sabe, às vezes o pastor pega um texto que ele nunca pregou, sabe? Nunca pregou um texto da Bíblia, sei lá, pega um livro aí. Obadias. Pega lá em Obadias, lá na 3ª de João, e aí tem que pregar aquilo ali, mas é a primeira pregação dele. Aí o membro, ou então qualquer outra pessoa quer comparar a pregação desse pastor com a pregação de um cara que pregou a mensagem 100 vezes no congresso. E não é isso. Então tem que ter muito cuidado. O pastor tem que resistir a isso. Outra coisa que eu começo a rir sozinho, é uma defesa que eu tenho, mas eu rir sozinho. Vem o evangelista aí pregar, abençoado. Caramba, pastor, que mensagem. Ele falou assim, assim, assim. Eu fico assim, gente, eu falei isso 10 vezes já. Eu fico assim, aí eu começo a rir. Eu já falei isso 10 vezes. Ai, meu Deus do céu. Só 10 vezes que eu falei, mas tudo bem. A gente sofre isso com música também, pastor. Aí chega algum convidado de fora, dá uma nota, a igreja explode. Gente, eu acabei de cantar essa canção semana passada. Por que não? Pelo que eu vi, a unção foi a mesma, né? Mas pô, tive o maior cuidado e saí com o maior carinho. Então o pastor da igreja, o líder, tem que saber o seu lugar, a sua tranquilidade. Eu fico brincando com a irmã Licinha, por exemplo, vou aguentar ela aqui, né? Ela fala pra assim, pastor, que mensagem, hein? O senhor tá merecendo uma panqueca. Aí eu falei, poxa, Manicia, quando só não dá panqueca, tua mensagem é ruim, né? Ah, não, pastor, tô merecendo uma panqueca. Termômetro é panqueca. Termômetro é panqueca. E ela faz a panqueca, me manda. Mas a brincadeira é um carinho, né? E aí, tem panqueca hoje? Pô, o dia que eu ganhar uma panqueca quando pregar aqui, eu vou ficar feliz. A mensagem foi boa. Mas é uma brincadeira assim que ela faz de um carinho com a irmã Licinha. É uma benção, graças a Deus. Mas amém, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechou? Fechou. Eu só quero agradecer, rapaz. Poxa. Eu no outro podcast lá, eu fui muito rápido no agradecimento, mas pra mim é uma honra, sabe? Eu vejo aqui um potencial. Quem sabe eu posso ajudar, a gente junta aí as forças, bota logo uma câmera também. Então, quem sabe a gente faz uma filmagem também direitinho. Essa estrutura aqui tá uma estrutura muito boa e começa a fazer aqui é top, um espacinho bonito. Aqui é bom, aqui tá bonito. Já Entendeu? fazer até uma fotinha, né? Postar a fotinha, né? Entendeu? Aí fazer é muito bom, pra mim é um privilégio, sabe? Embora os muitos afazeres, esse aqui também é um dos meus afazeres. E o que eu mais gosto de falar, de falar de Jesus, de falar da palavra, de conversar. E quanto mais vocês são minhas ovelhinhas, abençoados, né? Não puxando as sardinhas pro nosso lado aqui. Mas o Juan Granda tá conosco aqui mais de 2 anos, né? Um pouquinho mais. Né? Um pouquinho mais. O Rodrigo acho que tá com menos tempo, né? Rodrigo é novinho, Rodrigo é novinho. Né? Quantos anos, Rodrigo? Um pouquinho mais de um ano ali. Mais de um ano o quê? 10 meses, 10, 11 meses. Você tem quanto tempo, Rodrigo, aqui? Acho que eu cheguei criança aqui em 2004. Minha mãe. 2004, olha aí que maravilha, hein? Você chegou quando, Albert? Eu cheguei em 2012. Olha aí. Começo de 2012, Aí, janeiro. já tá bastante tempo, amigo. Eu Faz sou de 10 2008, aninhos, aí. 10 aninhos, 10 mais que aninhos. o caçula da igreja. É, tá bom? Eu sou de 2008, início de 2008. Olha aí, pô, já digo pra caramba, que legal. Eu sou desde 2001. Quando começou. Prazerzão, estarmos juntos aqui. Pode contar comigo sempre aí. Vai ser um Privilégio, pastor. prazer. Privilégio. Pô, uma honra mesmo, pastor. Eu digo que é uma honra porque, de verdade mesmo, a gente tem o senhor como referência, né? O senhor, o pastor Davi, a gente até falou isso no outro podcast.
Graças a Deus pela vida do senhor, pelo carinho e pelo cuidado que o senhor tem e o zelo que o senhor tem com a igreja, com a palavra. É uma das coisas que a gente não tem como reclamar aqui, do ensino, né, da palavra. Então, glória a Deus mesmo pela vida do senhor. Obrigado por ter topado aí. E a gente vai ficando por aqui. Vai ter mais um em janeiro. O senhor tá Isso aí, janeiro. mais um a gente vai gravar em janeiro aí sobre a anatomia do líder. E Deus abençoe a sua semana aí. Tamo junto, fica na paz aí. Até semana que vem. Valeu. Um abraço.